Pastor Olive, qual visão é mais bíblica, por quê? Muito bem, excelente pergunta, porque sem sombra de dúvidas nós estamos aqui diante de uma temática que não é relacionada à questão de heresia ou seita, mas apenas uma visão dogmática dentro da interpretação escatológica. Eu acredito que o pré-tribulacionismo em específico, ele tem mais base bíblica no contexto histórico, bíblico e exegético, pelo fato de que nós trataremos a respeito das posições escatológicas, o argumento bíblico para o pré, e também as evidências da patrística em relação à iminência, que seria a doutrina que é o coração do pré-tribulacionismo. E sem sombra de dúvidas, alguns pontos que são, com a devida vênia, difíceis de até mesmo os pós-tribulacionistas tratarem dessa questão. E lembrando que hoje, obviamente, será mais ou menos 2 contra 1, hein? Exatamente. Então vamos lá, pastor Emerson Sicarelli, por que o pós é mais bíblico? Eu acredito, e a Bíblia evidencia, que o pós-tribulacionismo é a doutrina mais segura que nós temos para falar a respeito da volta de Jesus. Por quê? Isso é evidenciado no Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, Apocalipse, capítulo 13, nas cartas paulinas. Existe todo um desenvolvimento que nos mostra e apresenta que o pós-tribulacionismo é a doutrina mais segura, mais confiável e bíblica para nós tratarmos a respeito da volta de Jesus. Embora o pré-tribulacionismo seja uma doutrina muito desenvolvida no meio cristão pentecostal, existem alguns pontos que são muito difíceis, respeitosamente começando, que é complicado para o pré-tribulacionismo conseguir explicar. É necessário, pastor Começa César com qual e ouvintes, ponto? é necessário, pastor César e ouvintes, existir uma certa sistematização teológica para que as coisas possam acontecer. Exemplo, o primeiro ponto que nós podemos apresentar aqui é a ordem escatológica em Mateus, capítulo de número 24. Por quê? Porque ela contradiz totalmente o sistema pré-tribulacionista. A ordem escatológica de Mateus 24 contradiz totalmente. Por quê? Porque nós temos tribulação, sinais e depois a volta de Jesus. E nós, como igreja, estamos aguardando tudo isso acontecer. E a igreja há de passar por esse sistema que saiu da boca do próprio Jesus Cristo. Ok. Pastor Olive. Muito bem. De fato, sem sombra de dúvidas, a visão pré-tribulacionista, ela encaixa-se perfeitamente no Novo Testamento em específico e também partindo do pressuposto do livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27, que vai fazer ali uma questão mais relacionada à sistematização do período do fim. Dentro dessa expectativa, nós temos aqui um contraponto com a devida vênia ao reverendo Emerson Sicarelli e também ao pastor César Cavalcante, porque o aspecto arrebatamento e a segunda vinda. Também deixar bem claro que o dispensacionalismo revisado, ele faz um contraponto não relacionado a refutar a visão clássica, mas alguns termos em específico. Entre eles, nós temos o termo que diferencia a segunda vinda em 2 fases. Nós acreditamos, obviamente, o arrebatamento e a vinda em glória. Cristo vem até onde? No arrebatamento, os ares. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses 4,17. Na segunda vinda, ele vem até a terra, Zacarias capítulo 14, versículo 4. Crentes são, no arrebatamento, arrebatados para Cristo. Na segunda vinda, voltam com Cristo, Judas capítulo 1, versículo 14. Qual é a visibilidade? Invisível ao mundo, visivelmente, ou na segunda vinda, visível universalmente, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Propósito, no arrebatamento, livrar da ira. Nós vamos trabalhar. Segundo, na segunda vinda, julgar o mundo. Sinais prévios, nenhum iminente. Será, sem sombra de dúvidas, o arrebatamento iminente. Na segunda vinda, muitos sinais, conforme Mateus capítulo 24. Qual é a natureza? A natureza do arrebatamento para os crentes, consolação. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Consolai uns aos outros com estas palavras.
Segunda vinda, juízo, Apocalipse capítulo 19, versículo do 11 ao 21. Ressurreição, no arrebatamento, só os justos. Na segunda vinda, não mencionada. Qual é o período? Antes da grande tribulação, a segunda vinda, depois da grande tribulação. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 24, é uma resposta do Senhor Jesus Cristo à pergunta dos discípulos. Quando serão essas coisas? Qual será o sinal da sua vinda e o fim do mundo? Somos sabedores que ali o próprio Cristo se apresenta aos discípulos após terem saído do templo, intitulado o Templo de Herodes, que fora fundado no ano 19 a.C., Herodes natural da Idumeia. A Judéia fora anexada ao Império Romano no ano 63 a.C., através do senador Pompeu de Roma. E o contexto vai nos apresentar, segundo o próprio Cristo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O historiador judeu Flávio Joséfo identifica algumas pedras com cerca de 29 metros de comprimento, 4,5 de altura por 3,5 de altura. Imagine comigo o comprimento da diaspora do ano 70 depois de Cristo. E o próprio Jesus ele vai fazer uma diferenciação em Mateus capítulo 24, versículo 4 ao 30, e a partir do 31 nós temos aí a aplicação do juízo de Deus, que nós trabalharemos com a graça de Deus nesse debate. Pastor Emerson. Mateus capítulo 24, verso de número 29 em diante, diz assim: Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Esse texto que nós acabamos de ler, saindo da boca do próprio Cristo, ele nos apresenta uma ordem. Primeiro, a tribulação. Depois da tribulação, ele apresenta os sinais cósmicos que há de acontecer nos céus. Logo em seguida, nós temos a vinda de Cristo, a ressurreição e o arrebatamento. Então, baseado nesse texto de Mateus capítulo 24, verso de número 29 ao 31, fica muito difícil, textualmente falando, nós defendermos o pensamento pré-tribulacionista. Por quê? Porque saiu da boca do próprio Jesus, saiu da boca do próprio Cristo, a metodologia, o método de como será a sua vinda. Ele diz que toda a terra verá e todas as tribos se lamentarão. Então, o arrebatamento da igreja, o encontro com o Senhor nos ares, a vinda de Jesus, será algo único. Então, eu pediria ao pastor Aleph Lopes para tentar nos explicar exatamente Mateus capítulo 24 e tentar apresentar algum texto bíblico que nos traga, com certeza e segurança, o arrebatamento em duas vindas. Essa primeira vinda que vocês acreditam e nós, pós-tribulacionistas, não acreditamos. Perfeito. O texto de Mateus, capítulo 24, versículo 30 em diante, em especial versículo 29 em diante, estavam falando a respeito da manifestação, epifaneia, manifestação em glória. O mesmo texto vai nos apresentar que o Cristo, como o Senhor bem disse, está simplesmente relatando a sua vida em glória para que os discípulos compreendam. O Senhor tratou a respeito da ressurreição. O texto de Mateus capítulo 24, versículo 30 a 31, não nos fala de ressurreição. Está nos falando a respeito da vinda em glória, concomitantemente com Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7. Qual que é o grande espantalho relacionado dos pós-tribulacionistas em relação ao pré-tribulacionismo? E isso, muitas vezes, por culpa dos próprios pré-tribulacionistas, a respeito do arrebatamento secreto. A expressão, a terminologia arrebatamento secreto, traz uma questão de razão, por causa do texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará. A expressão aqui, no momento, em grego, átomo, que é a partícula negativa a, dominei, cortado, cortado, o tempo não contado, vai nos falar a respeito de um rápido, forte, imprevisível para o mundo, porque será menos de milésimos de segundos, aonde os mortos ressuscitarão e a igreja será arrebatada com um corpo glorificado. Aí Paulo ainda ratifica
consequentemente ao texto de 1 Coríntios capítulo 15, falamos a respeito das ressurreições, anástasis, tornar a vida no mesmo corpo, vai nos tratar a respeito da expressão: convém isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, convém isso que é mortal se revista da imortalidade. Então, cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Passando por esse ponto, já explicando, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nos ratifica o apóstolo Paulo, o considerado texto áureo da matéria do arrebatamento dentro da escatologia bíblica, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com a alarido da voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Normalmente, os teólogos da internet colocam: cadê o arrebatamento secreto? É simples. O mesmo arrebatamento secreto aqui é relacionado no período de tempo, secreto para o mundo, porém visível para a igreja. Nós saberemos que seremos arrebatados. Porém, o mesmo texto também de Tito, capítulo 2, versículo 13, nos apresenta: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20, a nossa pátria não é da terra, mas é do céu, da onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual transformará, versículo 21, o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Em resumo, só para me concluir, pastor César, por gentileza, o texto de Mateus capítulo 24 não nos fala de arrebatamento. Ali está falando a respeito da vinda em glória, porque a igreja já estará no céu. Em Mateus 24 não tem arrebatamento. Não tem arrebatamento. Então Jesus não volta para buscar a igreja em Mateus 24. Sim. Aí nós vamos trabalhar alguns outros pormenores. Porque lá em Mateus 24... Me dá mais som, Varão. Eu também, por favor. Som, 1, 2. Por alguma razão, você pouquinho abaixa o som um depois, Cláudio? Está cada vez mais alto, então? Som, 1, 2. Ah, é? Então a culpa é minha. Vamos lá. Em Mateus 24... todo mundo sabe que ele começa falando lá, tem uma parte que se cumpre no ano 70 e tal. Desolação, isso, abominação, tá tudo bem. Daniel. Okay. A destruição então do ele templo. Ele vai da analogia era de Noé. Ele vai da era dos apóstolos, pinga lá no ano 70 e vai até a vinda gloriosa. Só que ele não arrebata a igreja? Não. Ali em Mateus capítulo 24 não está falando sobre arrebatamento. Jesus está falando especificamente para cumprimento da profecia em glória. Então, quando Jesus vai falar da escatologia, ele não fala de arrebatar a igreja. Ali não fala. Tanto é que, assim, já um contraponto para os pós-tribulacionistas, o Senhor, acredito que não pensa assim, porque é uma visão diferenciada ao meu ver, estudando um pouco do pós-tribulacionismo, que o pós-tribulacionismo não encontra a igreja no céu. A igreja não entra no céu. O que é o pós-tribulacionismo? É o arrebatamento mais ou menos elevador. Bate e volta. Ela não entra no céu. Porém, Jesus, ele declara em Mateus, João, Evangelho Cateonas Jesus Christos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 3, a casa do Pai, preparar morada. Ali é o céu. A igreja vai para o céu, claro. Bom, vamos lá. É que vamos lá, alguns pastores, se me permite, não compreendem assim. O senhor compreende que a igreja entra no céu? Pastor Emerson. Vamos lá. O tema do nosso debate é qual dos dois pontos, tanto o pré como o pós, ele é mais bíblico, a análise das Escrituras. Eu acredito que em Mateus, capítulo de número 24, nós já podemos encerrar ele, porque, respeitosamente, né, o pastor Aleph falou, mas não conseguiu explicar e não conseguiu mostrar para nós o arrebatamento secreto em Mateus capítulo 24. Mas o senhor conseguiu explicar a ressurreição em Mateus 24? Não, você não entendeu o que eu disse, Aleph. Não, é que o senhor falou no início ressurreição. Então, eu disse que existe uma ordem de sistemas. A ordem é a tribulação, logo depois os sinais cósmicos, a vinda de Cristo, automaticamente a ressurreição e o arrebatamento da igreja. Eu não disse que Mateus capítulo 24 ele está tratando da ressurreição. É que se eu demonstrei, no vídeo, posso concluir? Sim, tá, mas é que se voltar no vídeo, o senhor vai estar eu falando acho de que ressurreição. eu acho que você entendeu errado. Ou quem sabe Ou eu não o me senhor expressei falou corretamente de forma errada, sim. dentro do sistema apresentado. Então, esse foi o sistema que eu quis apresentar. Mateus capítulo 24, ele deixa claro uma única vinda. Por que ele deixa claro uma única vinda, pastor César?
Porque Jesus estava ali falando aos seus discípulos, respondendo à pergunta de quais seriam os sinais da sua vinda e como eles deveriam estar preparados. Se houvesse um arrebatamento secreto, um arrebatamento onde Cristo vem primeiro para a igreja e o mundo não o vê, com certeza Jesus avisaria os seus discípulos a respeito disso, até para que a sua vigilância fosse muito maior. Mas ele deixa muito claro que... Está dando uma pequena microfonia. Ele deixa muito claro no capítulo 24 que essas coisas deveriam acontecer depois da tribulação, depois dos sinais cósmicos nos céus. Ele viria buscar a sua igreja e todo olho o verá. Isso nós temos em Mateus capítulo 24 e Apocalipse capítulo 1. Pode ser que haja outros textos, né, nas epístolas paulinas ou em outros livros que possam fazer com que o debate corra bem melhor a favor do pré-tribulacionismo. Mas em Mateus capítulo 24 é muito difícil. O pastor Aleph, muito técnico como sempre, né, usa bastante argumento, mas para Mateus 24 nós não conseguimos encontrar essa separação. Ele deixa bem claro, todo olho o verá. Ora, se todo olho verá, significa que tanto crentes como ateus, tanto judeus como cristãos, o verão. Pastor Então, Aleph. Mateus capítulo 24, a gente não tem para onde correr. Pastor, eu não nego de forma alguma a vinda em glória visível. Tanto é que todas as tribos da terra se lamentarão. Qual que é o grande cisma em relação à visão pré e pós, com a devida vênia? Claro. É que Mateus capítulo 24, o público relacionado, o Cristo já declara, quem estiver na Judéia, a questão dos montes, sobre o telhado, ele vai ainda ratificar que em Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31, muito bem o Senhor leu, porém esqueceu de ler Mateus 24, versículo 15, a desolação de que falou o profeta Daniel. Dentro desse contexto, nós não podemos tirar o texto do seu contexto, porque o que determina a doutrina não é a frequência de palavras, mas é o contexto em que ela está inserida. Então, a 70ª semana de Daniel traz essa clarificação dentro da escatologia, Daniel capítulo 9, versículo 24, que nos diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e profecia e ungir o santo dos santos. A análise crítica aqui está falando a respeito do teu povo, tua cidade. Quem é este que está sendo intercalado pela revelação? Profeta Daniel. Profetizara no período do cativeiro babilônico, no ano 605 a.C., através de Nabucodonosor, filho de Nabopolassar. Refere-se o teu povo a Israel, não a igreja. Tua santa cidade, qual é? Jerusalém, Jerusalém, cidade da paz. Ou simplesmente a cidade da luz. O propósito, completar o tratado divino em relação com Israel. Quais são as cronologias ou a cronologia desse evento? Nós estamos subdividindo esse evento em 3 esferas. Ao todo, nós estamos na 60ª semana de anos e, naturalmente, ela está cumprida até a morte de Cristo, 483 anos. E a segunda perspectiva é um intervalo, que é a lacuna profética onde entra a igreja, que é o cenário da misericórdia. Era da igreja que é simplesmente diferenciada no pensamento pré-tribulacionista, dispensacionalista, e a 70ª semana trata a respeito de 7 anos finais reservados para Israel. Qual é o texto? Jeremias capítulo 30, versículo 7, que nos diz, e eu quero encerrar minha fala para não monopolizar o debate. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Mateus 24, 13, Marcos capítulo 3, versículo 19, Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 21 e Apocalipse capítulo 6 ao 18, os 21 juízos relacionados ao povo de Israel e ao mundo presente. E é tempo de angústia para quem, senhores? Para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. A análise, tempo de angústia para Jacó, é o representante oficial da cabeça federativa da nação de Israel. E também Jacó, que é
simplesmente nunca usado para a igreja no Novo Testamento. Uma O pergunta, símbolo de pastor, Jacó uma pergunta. não é usado. Todavia, E segundo, a grande tribulação é chamado tempo de Todavia, angústia para Deixa eu Jacó só fazer uma e não pergunta. para a igreja. Deixa eu só fazer uma pergunta. Nessa construção, então, Mateus 24 tem a ver com os judeus, certo? Ali, no texto que o pastor leu, eu só fiz o contexto, entende? Mateus 24, 15, desolação, aí começa o próprio Cristo fazer essa sistematização do juízo. Mas a aliança é com os judeus, o acordo é só com os judeus, certo? Sim. E por que Jesus não arrebata os judeus, então, mas arrebata a igreja? Porque os judeus não convertidos, pastor César. Naquela ocasião, os judeus não estão convertidos. Ok. Tanto Pastor- é que o arrebatamento... Depois eu falo. Ok, pastor. Pastor Aleph, algo que eu entendi... Eu não sei se me fiz entender. Algo que eu entendi, com certeza, é um prazer ouvi-lo. Eu acho que eu nunca parei para ouvir tanto alguém como eu estou parando para ouvir o senhor hoje e entender seu Obrigado raciocínio. pelo carinho, pastor. Tá bom? Obrigado pelo carinho. Vamos lá. Pelo que eu entendo, Mateus capítulo de número 24, pelo que eu entendo, respeitosamente, Sim, aos sim. seus olhos, ele fala totalmente sobre a grande tribulação dentro de um termo futurista. Correto até aqui? Sim. Porque nós precisamos entender que Mateus capítulo 24, É o ele desencadear. precisa ser analisado em partes. Por que em partes? Porque existe um contexto histórico que já se cumpriu. Então nós precisamos tomar cuidado para não errar e encontrar determinados versos que já se cumpriram para a base daquilo que está por vir. Por exemplo, Mateus 24 ele fala sobre a destruição do templo. É claro isso em qualquer Bíblia. Versículo de número 15, quando, pois, virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, nós sabemos que isso também já se cumpriu. Quando Antíoco Epifanes, né, ou alguns chamam de Epifânio, imolou uma porca no lugar sagrado. Então, isso já ocorreu. Jesus está fazendo aqui uma alusão de algo abominável que seria tão quanto isto que aconteceu. Pastor, se o senhor me permite E não exatamente que isso ainda ocorrerá. Então, há fatos em Mateus 24 que isso já aconteceu. E isso não é novidade para nenhum de nós. Agora, existem determinados textos, como esse que nós estamos falando, que fala a respeito da vinda do nosso Salvador. Para que o nosso Salvador possa nos buscar, como ele assim prometeu em todo o Novo Testamento, algumas coisas precisam acontecer e algumas coisas precisam ocorrer. Os sinais da tribulação devem ser frequentes a cada tempo. O sistema e os abalos cósmicos que aparecerão, a manifestação do anticristo, Sim. a qual Paulo fala que sem a sua manifestação o Senhor não virá. Podemos trabalhar E isso toda, mas eu quero sair de Mateus 24 e trabalhar outros textos com o Senhor, que acredito que haverá mais, que o pré tem mais habilidade para defender do que Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 é um texto muito difícil, respeitosamente, porque Cristo ele deixa bem claro. Eu quero até ler novamente, porque é a palavra do maior de todos, não é a palavra do apóstolo, não é a palavra da visão, é o próprio Jesus ensinando e explicando aos seus discípulos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra. Eu acredito que vai ser algo magnífico, pastor César, porque todos os povos da terra, norte, sul, leste e oeste, os 4 cantos do mundo, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Então, Mateus capítulo 24, ele apresenta perfeitamente que a vinda de Cristo é única. Pastor Aleph. Excelente. Pegando o texto que o pastor acabara de dizer, Mateus 24, 15, olha o que o texto declara. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que lê, que entenda. Queridos, olha que texto interessante. O senhor acabou de falar que se cumpriu em Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio foi antes ou depois de Cristo? Antes. Antes. Porém, o texto declara aqui no futuro, quando virdes que é a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, profetizado Quem lê, por Daniel. entenda. Olha o que o texto declara, no lugar santo. Olha que interessante, queridos.
Dentro dessa visão, o próprio Cristo está apontando para o futuro, uma desolação. Então nós precisamos compreender que a crítica textual, o senhor é professor, também o pastor César sabe melhor do que eu, que a crítica textual é o campo de investigação do próprio texto, respeitando o seu contexto. Claro. Então Daniel está simplesmente, o Cristo está simplesmente ressaltando que Daniel, ele profetizou e aquilo que irá se cumprir na desolação, quando virdes, que é um particípio ali. Então, na verdade, é uma continuidade e não um ponto final. Segundo a questão importante ressaltar, se eu posso que o senhor olhe assim para mim, talvez o senhor quer intercalar alguma coisa aí? Não, pode. É que assim... É que eu respondi ele, né? O senhor trabalhou muito bem, ok. Uma pergunta que me vem é que quem decidiu que esse texto de Mateus 24:15 tem a ver com as 70 semanas? Quem decidiu? Nós estamos, interpretativo. Não, pastores, não, me perdoe. Porque Daniel, assim, ó, a palavra, o texto diz assim, ó. Quando virdes a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel... 2 contra 1, irmão. Vocês têm misericórdia então, de mim, pode mano. seguir, pode seguir. Não, eu quero ouvir o senhor. Não, se você o senhor enriquece o debate, né, pastor Emerson? Com certeza. Não, pode continuar, Eu quero ouvir a sua indagação, porque nos ajuda, pastor, por favor. Porque nesse momento, acho que eu penso, inclusive, diferente dele, do pastor Emerson. É isso que eu quero. Igual. É isso que eu quero. Então, veja. Lá em Daniel 11:31, por exemplo, está dizendo assim: deles sairão forças que profanarão o santuário, que é a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Não é exatamente a mesma coisa, mas aí, que está aqui em Mateus 24:15, só que aí foge do escopo de Daniel 9. Então, a minha pergunta foi, nós temos 2 textos em Daniel, fora do capítulo 9, que fala da abominação desoladora. Tem no capítulo 11, o texto que eu li, e tem no capítulo 12. Aí a pergunta que eu fiz é, quem decidiu que, por exemplo, lá em Daniel 12, fala assim, Daniel 12:11, depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado, e posta a abominação desoladora... O senhor está lendo qual texto? Daniel 12:11. Legal. Entendeu? Então, a pergunta foi assim, ó, quem decidiu que isso tem a ver com Daniel 9? Perfeito, o próprio Cristo. O texto declara a abominação da desolação. Está onde? Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27. O senhor consegue ler para a gente? É no 27. Então, é no 27. Daniel capítulo... Perfeito. Meu argumento falou assim, ó, Daniel tem 3 momentos onde aparece a abominação desoladora. Daniel 9:27, Daniel 12:11 e Daniel capítulo 11, versículo 31. Quem decidiu que tem a ver com Daniel 9? Por causa de Daniel capítulo 9, que fala a respeito da construção, que o próprio Cristo afirma em Mateus capítulo 24, versículo 15, que diz, quando pois virdes, que é a abominação da desolação. A expressão abominação da desolação está dentro do próprio contexto de Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27. Mas também no capítulo 11, 31. Então, o que eu disse assim, essa mesma frase, ela aparece 3 vezes em Daniel. Sim. Essa mesma frase. Então, Daniel está apontando para o futuro, mas a crítica textual permite o quê? A mesma interpretação no texto que a própria revelação de Daniel 9 vai falar a respeito dessa desolação, então, abominação. Só que quando nós entramos em... Peraí, eu que cortei. Sim, conclui, por favor, pastor Aleph. Aí depois eu passo. E assim, dentro dessa visão, nós temos por certo que esta angústia, ela trata a respeito da manifestação da ira de Deus sobre o mundo dos ímpios e também para comprimir com força a nação Israel. Em grego, o senhor sabe melhor do que eu, megalitelipsis significa dizer comprimir com força. Então, em nenhum momento, o texto de Jeremias 30, versículo 7, fala que a angústia é para a igreja. Porque se os senhores advogarem que a angústia é para a igreja, então os senhores vão ser adeptos do aliancismo, que vai fazer o alegorismo do texto e fazer a alegorização onde o texto é histórico gramatical, há um problema muito sério. Pastor Aleph, eu tenho muita dificuldade e tomo muito cuidado quando nós fazemos determinados causuísmos textuais com os trechos do Novo Testamento. Eu acho isso algo muito perigoso. Alguns textos, por exemplo, eu já não concordo e não vejo tendo esse efeito sobre o Novo Testamento como esse de Jeremias que o senhor acabou de mencionar. Mas vamos voltar para Mateus 24, porque eu gostaria de sair para Mateus 24, gostaria de falar sobre a ira. A hora que o senhor quiser, que o senhor tudo bem, entrou, é que eu estou esperando o senhor me responder Mateus 24. Mas, pastor, eu com não muita respondi. habilidade ainda não conseguiu. Talvez Mateus eu não 24. o convenci, que a minha expectativa aqui não é essa. Mas
aconteceu. Então, peraí, eu acho assim, vocês dois são muito bons, de verdade, por isso eu convidei. Mas eu acho que vocês gastam muitas palavras para falar uma coisa. Qual é a pergunta direta? Numa frase curta, qual que é? Tá bom, perfeito. É o cuidado respeitoso que nós temos um com o outro, né? E isso faz a gente, para não tomar bronca do pastor César. Não, tudo bem. Eu já vi ele pegando alguns e fazendo assim, querido, você está sendo indelicado. Tá. E eu não quero passar por isso. Certo. Mas posso ser um pouco mais agressivo? Não, Me permita, não é educadamente? agressivo. Educadamente. Peraí, eu não queria que você fosse agressivo, eu queria que você fosse... Não, no debate, não na pessoa. Entendeu? Sucinto. Então, por exemplo, qual é a frase? A frase, uma pergunta na frase, qual que é? Perfeito, vamos lá. Mateus, capítulo de número 24, a grande tribulação. Esse texto que nós estamos vendo aqui, Jesus ele usa como exemplo para relembrar o que Daniel falou que aconteceria na destruição de Jerusalém, a tomada por Pompeu, 68 aproximadamente antes de Cristo. Não passou. Sim. Totalmente. Porque veja bem, então os que estiverem na Judéia... Não tomada em si, é então os que estiverem na Judéia, não desça para pegar as suas coisas. Né? Geografia. É esse capítulo que diz assim, estando dois no campo, um será levado, o outro ficará. E muitos acreditam que isso é um conceito pré-tribulacionista, mas não é. Porque o que nós temos aqui? Aqui nós estamos tendo uma guerra, uma invasão, um ataque, uma desolação. Isso mesmo. Então, sendo uma desolação, tá era totalmente normal nas épocas dos tempos bíblicos, muitos serem levados cativos como escravos e muitos ficarem na cidade destruída como exemplo para que todos contemplassem a desolação que aconteceu. Então, se o senhor me permite... A prova disso, o próprio Jeremias, nas Lamentações, ele não vai para Babilônia, ele fica em Jerusalém. Eu pedi para ele sistematizar numa frase, mas não deu certo. Então, vamos lá. Claro. Vamos lá. A frase é essa. Aonde está o arrebatamento secreto em Mateus 24? Tá, e a mesma... Eu respondo com outra pergunta. Onde está a ressurreição em Mateus capítulo 24? Ela vem a partir do momento que Jesus vem buscar a sua igreja. Então, os mortos ressuscitarão. Olha que interessante, né? O texto, na ausência do texto, se faz a interpretação que se quer. Não mas assim. Isso é como 2 mais 2 são 4. Pode falar, pastor Aleph. Não, perfeito. Todo o Novo Testamento discorre isso. Pastor, vamos aguardar uma vez do outro? Vamos lá, pastor Aleph. Muito obrigado. Claro. Respeitosamente ao nobre companheiro, pastor Emerson Cicarelli, que é um amigo, pastor César, nós temos ali, sem sombra de dúvida, a sistematização do juízo relacionado à Judéia. O senhor acabou de falar que aquele que é tomado e aquele que é deixado não fala a respeito de arrebatamento. O senhor, por gentileza, ratificou isso, correto, sim ou não? Sim. Então, parabéns, nós estamos de acordo. Porque o texto também vai falar a respeito da analogia relacionada... Você não acha que o tomado lá é arrebatado? Não, de forma alguma. A analogia do contexto ali, relacionado simplesmente ao juízo. Tanto é que Jesus faz uma analogia relacionada a Noé. É a regra gramatical ali. É exatamente. Então, naturalmente, o que nós compreendemos ali é que aquele que é deixado para quê? Na sua opinião? Aquele que é deixado? No contexto ali de Noé. Nos dias, como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé, os que não entraram na arca foi aqueles que não ouviram e não obedeceram a pregação de Noé. Os levados ali são arrebatados ou aplicado o juízo? As 8 pessoas que entraram na arca, você os levados, os que são deixados estão na arca e os que são levados ali é arrebatamento ou é juízo? Mas aonde alguém foi levado na história de Noé? Que eu acho que eu não estou conseguindo entender teu raciocínio. Mateus capítulo 24, Jesus fala. Será como nos dias de Noé? Levado e os levados. Perfeito, isso. Exemplo, uma analogia. Os levados foram os que entraram na arca. Os que foram deixados seriam aqueles que morreram. Pastor, me perdoe, mas é totalmente contrário. Eu acho que eu não estou conseguindo entender o raciocínio. Então, Perdão, me explica de novo. Lê o texto, melhor. Permita-me fazer o contexto aqui. Os levados seriam pelas águas do dilúvio a juízo. Mateus capítulo 24? Mateus capítulo 24. Por ali, né? 35, isso, a partir do 34. Aí nós temos o quê? A aplicação correta, que aquele que é levado pelas águas do dilúvio. Para o quê? Juízo. E aquele que é deixado em segurança onde? Na arca. E olha que detalhe importante, queridos telespectadores, que Mateus capítulo 24, como o senhor bem disse, está tratando a respeito de juízo e não arrebatamento ali. Então nós estamos concomitantemente concordando que, naturalmente, o texto posterior vai falar aonde estiver o corpo, aonde estiver os mortos, os abutres. Que abutres são esses, senão aqueles que morreram, os mortos pelo juízo e não arrebatados?
Então nós não temos arrebatamento em Mateus capítulo 24. Pelo contrário. Tanto é que, me perdoe a expressão, sim, mas forçando o texto de Mateus 24, versículo 30 e 31, vai falar a respeito da reunião dos eleitos. Pastor César e pastor Emerson, quem arrebata a igreja? É Jesus ou os anjos? Pessoal, antes de continuarmos esse debate sobre qual visão escatológica é mais bíblica, ou pré ou pós, não esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever no nosso canal e também de ativar o sininho de notificação. Continuemos, pois, o debate. Jesus? Muito bem, mas o texto ali que os senhores advogam enquanto pós-tribulacionista está falando que o Senhor enviará os seus anjos. Mas os anjos não virão juntamente com Jesus? Pastor, o Senhor se eles estão arrebatando em nome de Jesus, não é Jesus que está arrebatando ao mesmo tempo? Não, pastor, não tem um texto que fala de anjo arrebatando a igreja. A Bíblia fala que, dada a palavra de ordem, concomitantemente os mortos ressuscitarão. A palavra de ordem é para quem? É para a igreja a questão da transformação dos corpos. Quem dá a palavra de ordem? Jesus. Você lembra o texto? Porque é assim, ó. Sim. Voz de arcanjo. Ah. Não é? Agora, Mateus Primeiro capítulo 24. Mas é esse texto que você está falando? Na verdade, um pouco antes. Dada a palavra de ordem da parte de Deus. Aí vem esse texto. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a alarido da voz de... Podemos trabalhar esse texto também. Isso. Mas, ali em Mateus 24, de fato, não existe arrebatamento. O que existe é a vida Pastor e glória Emerson. e juízo. Bom, Mateus capítulo 24, verso 36 diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois... bebiam, casavam-se, e comiam, bebiam e casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Eu acredito que esse texto, essa lembrança, nada mais é do que uma maneira que Jesus tem de ilustrar e mostrar ao povo que tudo seria repentino. É uma analogia para que aqueles que estavam ouvindo Jesus, os seus discípulos, entendessem como seria e como será. Mas eu não imagino que seja igual, porque a grande tribulação, o fim dos tempos, é algo que a Bíblia menciona e mostra como algo que nunca houve e nunca haverá igual. Então, para mim, se apegar, por exemplo, aqui, ó, exortação à vigilância. É um exemplo, é uma lembrança. Olha, fiquem atentos. Assim como foi nos dias de Noé, acontecerá novamente, será repentino. Entendeu? Eu vejo desse jeito, dessa forma. Eu simplifico com muita facilidade esse texto. Pastor. E eu volto a dizer, eu queria sair de Mateus 24, porque nós vamos ficar aqui, respeitosamente, o tempo que for, e eu acredito que já está decretado que em Mateus 24, a volta de Jesus é uma única vez. O versículo 31, quem ali é ajuntado? Muito bem. Os eleitos ali, né? Isso. Os eleitos ali nós acreditamos que são Israel, que será salvo no final do período de grande tribulação, porque, segundo o texto de Zacarias, cairá o espírito de súplica e graça, e haverá conversão nacional. Então, estes israelitas estão espalhados devido à perseguição do anticristo. Aí depois nós podemos trabalhar isso também. O anticristo vai perseguir os judeus, então? Isso. Mais uma pergunta. E aqui eu explico também, que eu já sei onde o senhor quer chegar, a respeito da terminologia, não é isso? Uma pergunta. Porque assim, tem algum documento, algum texto que lembra que no fim, na escatologia, judeus seriam perseguidos por defender Jesus? Primeiro que a expressão anticristo, na sua terminologia, ela é de cunho joanino e relacionada ao contexto que João está falando para a igreja. O que é o anti? Sufixo pronominal antes no lugar de ou contra. Segundo a epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, declara que ele se assentará no trono de Deus querendo ser adorado como Deus. Esse termo anticristo é apenas relacionado à compreensão que ele se dará ou ficará no lugar de Cristo. Isso como foi falso tudo que se chama Messias. Deus. Exato, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. E os judeus, como ortodoxos que são, naturalmente não renderão adoração a um homem nesse sentido. Então, naturalmente, nós temos essa terminologia. Sim. Tanto é que Paulo vai falar a respeito de outros termos relacionados ao anticristo. O anticristo não é um título honorífico e muito menos nome pessoal. O anticristo nada mais é do que a função que ele exercerá no período da grande tribulação enquanto falso Messias, conforme Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27 e 1 João capítulo 2, versículo 18. Meus filhinhos, é
já é a última hora. Eu estou falando rápido para não... já é a última hora e vem o anticristo. Ali o anticristo é escatológico. E o espírito do anticristo já opera. Tanto é que Paulo fala a respeito do homem da iniquidade, ou iníquo, ou filho da perdição. Daniel vai falar a respeito do pequeno chifre. E assim nós vamos trabalhar a respeito da besta que sobe do mar, etc. Pastor Aleph, o senhor disse, livro de Zacarias, capítulo 14. 14, não, que 14 haverá não, 12, né, que tem uma 12. grande comoção e arrependimento do povo judeu. Foi isso? Não quero colocar palavras na sua boca. É o que o texto diz. Perfeito. E eles serão, e que o senhor interpretou, obviamente. Zacarias 3, Rabi, que feridas são essas? Perfeito. E eles serão perseguidos pelo anticristo. Correto? E por todo o seu sistema. Se o senhor quiser, pode falar tirando anticristo, porque alguns irmãos vão falar, anticristo, está perseguindo o judeu. Tudo bem, perfeito. Pode falar o filho da perdição. Tá, de uma maneira a qual todos que estão nos assistindo entendam. Filho da perdição, anticristo, sem problema nenhum. Vamos lá. É o falso Messias. Eles serão perseguidos por quê? Por causa do testemunho de Jesus. Essa comoção que o senhor apresentou é uma comoção de conversão ao verdadeiro evangelho, à verdadeira palavra de Deus? Passou excelente pergunta. Posso responder? Porque se for uma comoção, porque se for um arrependimento voltado ao entendimento de que Cristo é o Messias e eles aceitam Jesus como Salvador, porque fora de Jesus, pastor César, não há salvação, eles se tornam a igreja. Então, e a partir do momento que eles se tornam igreja, eles estão sendo perseguidos, é mais uma prova cabal. A pergunta é, esses escolhidos aí são perseguidos... Que a igreja ficará na terra. Conversão nacional, a pergunta é essa. Conversão a Cristo, né? Então, conversão nacional. Eles se convertem a Cristo? Vira igreja ou não? Eles se convertem a Cristo. Agora, qual que é a grande questão aqui? Talvez seja a ordem cronológica dos fatores. O senhor acredita que essa conversão nacional dar-se-á no período de grande tribulação ou no final da batalha do Armagedon? Eu acredito que essa conversão acontece no meio da grande tribulação. No meio. Passou com muito respeito. Claro. Errado. Por quê? O texto declara que quando Cristo aparecer, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, ele matará o anticristo, o falso profeta, com o resplendor da sua glória e o assopro da sua boca. Naquela ocasião, quando Cristo aparece em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, eis que vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que está sentado nele chama-se fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça, os seus olhos é como chama de fogo, ele está vestido de um manto salpicado de sangue, versículo 16 para me concluir, e na sua coxa, e no seu manto está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Cristo aparece, Mateus 24, versículo de número 27, porque a vinda do Filho do Homem será semelhante ao relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem, corroborando com Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31 e Apocalipse capítulo 1, versículo 7, no período da chamada Batalha do Armagedon, que dar-se-á, se eu estiver errado, os senhores podem me corrigir, no Vale de Jezreel, que é o Triângulo Isósceles na sua geografia, 22 quilômetros nas suas laterais e 33 quilômetros na sua base, que travou-se as maiores batalhas ali. O Cristo, quando aparecer, o anticristo vai ser morto, no sentido do seu poder. E sabe o que acontece? A nação de Israel vai se converter nesse sentido, então, na comoção nacional. Então, só para me concluir, o contexto vai nos apresentar, como o senhor advogou, que é no período da grande tribulação? Não, não é. É no final da grande tribulação, conforme Zacarias declara, que quando Cristo desce, os seus pés tocam o monte se rasga no meio e a nação passa então pelo você vale. Defende totalmente... Você pastor defende, César, o senhor entendeu o que eu falei? Você defende Obrigado. Totalmente que o senhor entendeu, pastor Emerson? Não haverá, então, tá o seu ponto de vista pré-tribulacionista, sim. Vamos lá. Então você defende totalmente que não haverá conversão de judeus na grande tribulação? Não, pelo contrário, ele defendeu que haverá. Mas então, é no final mas ele da defende grande no final Isso. da grande tribulação. E eu estou perguntando, vamos supor, como vocês acreditam, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, você não vê uma comoção espiritual, uma conversão de judeus no início da grande tribulação, no meio, você acredita que será só no final? Pastor, eu respondi a sua pergunta e agora eu vou responder mais uma pergunta. Qual é? Haverá salvação na grande tribulação? É isso? Sim. Haverá. O texto fala. E como que haverá? Pela fé e pela ação do Espírito. Aí nós vamos entrar outra questão, porque outros também, culpa de alguns pré-tribulacionistas, que pregam que o Espírito será tirado da terra. Qual o Espírito ali? Aí temos outro texto que nós vamos trabalhar,
na sua etimologia e na exegese. Nós acreditamos que o Espírito Santo é Deus, onipotente, onipresente Perfeito. e onisciente. Perfeito. Porém, ele habita na igreja enquanto corpo de Cristo. Por que que ele não estará na esfera relacionada como nós vemos hoje, batizando, enchendo, dando dons espirituais igual nós vemos hoje? Porque a igreja, que é o corpo de Cristo, será retirada da terra. E sendo retirada da terra, o Espírito, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, opera entre a humanidade. Conforme o Antigo Testamento, o Espírito vinha como, pastor? Havia capacitação, conforme Gênesis capítulo 41. Esporádicas. Exato, de forma esporádica, a reis, sacerdotes, profetas e juízes. Havia também a capacitação relacionada ao tabernáculo. O Espírito vinha para capacitar. E também, queridos, para quem não conhece o texto, também havia novo nascimento no sentido da transformação do homem. Quando Davi foi apoderado do Espírito, tornou-se um novo homem. Saul tornou-se um novo homem. Então nós temos aqui essa capacitação desde o Antigo Testamento. Qual que é a grande diferença? É que no Novo Testamento o revestimento é de poder para cumprir uma missão específica. A missão da igreja é 3. Missão para Deus, missão para a congregação, missão para o mundo. A missão para Deus, adoração. Missão para a congregação, comunhão. E missão para o mundo, pregação. Pastor Aleph, Mateus capítulo 24. Voltemos a ele para encerrar. O tema do nosso debate é qual doutrina bíblica do pré e do pós está mais próximo do correto das Escrituras. Para a gente fechar Mateus capítulo 24 e poder discorrer para outra coisa, porque por mim eu ficaria em Mateus 24. Mas eu só tô obedecendo acredito aqui. que existem muito mais coisas para a gente poder falar a respeito da Escritura. Mateus capítulo 24, na sua opinião, ele pende mais para uma doutrina pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Sinceridade. Ele pende o quê? Para uma visão pré ou pós-tribulacionista? Você fala em qual sentido? Mateus da vida capítulo e glória? 24, o texto que nós acabamos de ler, o do 30 ao 31. Mas por tudo que eu apresentei, o senhor acha o quê? Que continua sendo um texto totalmente pós-tribulacionista, a qual apresenta apenas uma única vinda, um único encontro, sem o arrebatamento secreto. Tanto a igreja como o mundo, reconhecendo o Salvador ao mesmo tempo. Eu em nenhuma fala minha, eu falei que tem arrebatamento em Mateus 24. Pelo contrário, eu advoguei que não existe arrebatamento. É verdade. Ou seja, essa visão relacionada em Mateus 24 não está falando para relação do arrebatamento, mas a vinda e glória, que é a pergunta dos próprios discípulos. Perfeito. O chamado quiasmo. Então, o quiasmo é a liturgia. Fechamos Mateus capítulo 24, entendendo a única vinda. Lembrando que o senhor compreendeu que os levados ali, de forma não é o que o texto estava dizendo. Então eu reportei ao senhor, com a devida vênia, que levados ali é para juízo e deixados para preservação na maior parte dos pré-tribulacionistas não crê assim, né? Também, né? É porque temos uma... Exato. Anteriormente, tínhamos muita dificuldade por parte de algumas interpretações que aplicavam isso que o pastor Emerson falou, que aquele que é levado é arrebatado, e aquele que é deixado para o quê? Para juízo. E com a devida vênia, Mateus capítulo 24, verso 30 e 31, apresenta uma única vinda. Só isso, mais nada. É o quê? Apresenta uma única vinda. Ali, eu acredito que é a vinda em glória de Cristo. Agora, nós vamos pegar outros textos que eu já falei. Perfeito, ótimo. E nós trabalharemos. Agora o senhor não me respondeu se ali havia a ressurreição e se quem arrebata ali é Jesus ou os anjos. Você não quis entender o que eu quis lhe dizer e posso responder isso em outro texto. Mas dentro de Mateus capítulo 24, 30 a 31, nós temos ali a vinda em glória. Os eleitos ali, pastor, é a igreja ou Israel? A igreja, tanto igreja como Israel, porque ambos são um só. Os eleitos. Não existem, mas não existem todas as extremidades. Esse é um erro crasso do pré-tribulacionismo. Nós podemos trabalhar isso também, se quiser. 2 povos, 2 noivas, então, não existe. Assim, não tem não. Os eleitos. Então você trabalhou os eleitos. Na Bíblia, dentro do Novo Testamento, quem são os eleitos? Novo Testamento, 3 questões importantes aqui. Fiéis, santos e eleitos, que advogam também no período de grande tribulação. Eleitos, tanto pode ser quanto Israel,
Santos também pode ser relacionado a judeus e fiéis também relacionados aos judeus. Olha que interessante. Legal. Quais são os versículos? Os versículos, Romanos capítulo de número 9 fala a respeito da eleição relacionada à nação de Israel, Então, peraí, lá por parte de Jacó. Por isso que eu falei, pastor, se me eleitos. Porque, segundo o contexto bíblico, nós precisamos respeitar o próprio contexto. A depender do contexto, santos se aplica à igreja, santos pode se aplicar-se a Israel e eleitos também. Então nós precisamos fazer essa diferenciação, que é muito importante ressaltarmos que o que comanda a interpretação é o texto no seu contexto. No seu devido contexto. Senão exatamente. A gente vai fazer anomalia textual. Agora, voltando ao assunto, se me permite, a questão relacionada que já fora tratada aqui, nós temos uma dificuldade em especial para o pós-tribulacionismo de identificar o contexto de Apocalipse, capítulo 4, versículo de número 4, que diz: E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os 24 anciões vestidos de vestes brancas que tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Pastor Emerson, uma pergunta simples. Aqui, Apocalipse capítulo 4, versículo 4, fala a respeito de quem? Os 24 anciões. Quem são os 24 anciões? O pastor César falou para ser bem sucinto. Quem são os 24 anciãos? Depende. Vai depender muito da linha de interpretação que você vai seguir. E qual é a sua linha? Os 24 anciãos podem ser as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. Então algo muito relativo. Eu acho que é nadar no seco, mas tudo bem. Então, quem são os 24 anciões? Quem são os 24? Os 24 anciões aqui é a tipologia perfeita da igreja. Por quê? Não é anjo, porque anjo não tem coroa e não tem trono. A igreja tem coroa e terá trono, conforme a profecia de Cristo. Detalhe importante, no Antigo Testamento nós temos aí a junção relacionada aos 24 turnos criados pelo rei Davi, no período monárquico 1043, 1 de Crônicas, capítulo 24, versículo 1 ao 19. As vestes brancas aqui imputa justiça, Apocalipse capítulo 3, versículo 5, e Apocalipse capítulo 3, versículo 18, prometidas aos fiéis. A expressão coroas em grego aqui é Stéphanos, que significa coroas de vencedores, não diademas reais, prometida aos crentes. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, porque desde agora me está guardada a coroa da justiça, a qual justo não, entendi, juiz mas me a dará. sua ideia, então, é que os 24 anciãos... É o símbolo da igreja. Mas são 24 só, na igreja não tem 24 pessoas. Exato. Mas, pastor César, a questão então são aqui, 24 que representam a igreja? Que representam, exatamente. A representação aqui no livro de Apocalipse é perfeita, porque fala a respeito de tronos, interpretação legal. de coroa e de vestes. Por que isso é um problema? Por que é um problema? Porque Apocalipse capítulo 4 mostra a igreja no céu. Mas em Apocalipse capítulo 6 ao 18, para o pós-tribulacionismo... Mas aonde que mostra a igreja no céu no capítulo 4? Capítulo 4, acabei de ler, que é a representação, livro de Apocalipse. Então não mostra a igreja, mostra a representação dela, né? Exato. Então, a representação é uma sequencial. Okay. Nós precisamos... Mas, pastor eu não queria fazer isso, mas eu vou precisar fazer, se o senhor me permite. Posso? A representação do livro de Apocalipse sequencial. Capítulo 1, as coisas que vistes. Capítulo 2 ao 3. De novo, belo, lindo. Isso é lindo, continua. São capítulo 4 a 22. É aí que ele ganha o debate. Técnica. Conforme o texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Quem fez essa divisão é o próprio Cristo. Apocalipse 1, 19. Escreve as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que acontecerão. Apocalipse capítulo 4, dentro dessa visão, nós acreditamos a igreja arrebatada no céu, glorificada com coroa, vestes brancas e tronos. Significa dizer que a igreja cumpriu o seu chamado e agora é uma igreja não militante, mas triunfante. Conforme essa divisão, o livro de Apocalipse possui 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras, 7 bem-aventuranças, 9 perguntas, 21 juízos, 300 símbolos proféticos e 4 escolas de interpretação. Preterista, futuricista, historicista e idealista. Advogamos a futuricista. E Apocalipse capítulo 1, 20, 2 e 3 epistolar, que são capítulo 4, a igreja arrebatada, capítulo 5, a igreja glorificada, e do capítulo 6 ao 18, período da grande tribulação, 21 juízos, e João ratifica que no capítulo 2 e 3 ele faz 19 vezes a menção da igreja eclesia, mas o capítulo 6 ao 18
ele oculta a expressão Pastor igreja. Emerson. Perfeito, Eu não vamos lá. sei se eu me Vamos fiz falar muito bem, vamos lá. Primeiro sobre os 24 anciãos, vamos lá. É uma interpretação sua, é uma interpretação pré-tribulacionista. A igreja não pode estar simbolizada apenas em 24 pessoas. Não, tá? eu não estou falando de forma Não, literal perfeito, a questão mas isso é uma dos números. analogia. Então, isso é uma né? analogia, é uma interpretação. Não existe nada dentro do livro do Apocalipse que diga que os 24 anciãos, eles simbolizam exatamente... Mas o senhor não viu o contexto que eu apresentei? Sim, mas... Coroa, vestes perfeito, brancas ótimo, e trono? mas tudo isso é na uma igreja analogia. é o que, então, Por pastor? quê? Porque a igreja está na terra. Então, Porque a igreja está na terra de forma fácil de mostrarmos e apresentarmos isso. Você menciona que do capítulo 6 em diante, a igreja não é mais mencionada, correto? Capítulo 4. Do capítulo 4 em diante, ela não é mais mencionada. Se ela não fosse mencionada desde o capítulo 1, eu até que poderia entender. Mas no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, ela é mencionada e ela está na terra. A partir do momento que ela não é mais mencionada nos escritos joaninos, isso não dá base nenhuma, biblicamente falando, para dizer que ela foi tirada da terra. Ela está passando pela tribulação, ela está enfrentando as dificuldades, porque aqueles que guardam o testemunho de Jesus é a igreja. Aqueles que honram os seus mandamentos é a igreja. Aquele que vive debaixo da palavra de Jesus é a igreja. E a igreja sofrerá a ira do Cordeiro. Totalmente. Não. Não é a ira do Cordeiro que ela sofrerá. Ela passará por tribulações como o povo de Deus ele passou em toda a história. Em toda a história o povo de Deus passa por tribulações. Só que você entrou em um assunto muito interessante. Sim. A ira do Cordeiro. Vocês gostam muito de falar a respeito que Deus é aquele que nos livra da ira. Perfeito, correto? Eu escuto muito isso na boca dos pré-tribulacionistas, né? Isso. Deus é aquele que nos livra da ira. Mas vamos começar a analisar algumas coisas? Vamos lá para Mateus capítulo 10, porque eu acho que, embora não é escatológico, responde a nossa pergunta. Quando Jesus, pastor César, olha para os seus discípulos, ele diz assim: não temais aqueles que têm poder de matar o corpo. Eu vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que tem poder de matar o corpo e de lançar a sua alma no Guiena, no inferno, no Hades, como seja. Para o cristão, a morte, ela não é o fim. A morte para o cristão é lucro. Então, eu não encontro de maneira nenhuma, pastor César, pastor Aleph e queridos ouvintes que estão nos assistindo, a ira de Deus destinada à igreja. A igreja morrendo, a igreja está salva. Agora, o que é a verdadeira ira que Deus nos livra é o que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, como promessa de bênção para a igreja de Esmirna. Ao que vencer, dar-lhe-ei que não viva ou passe pela segunda morte. Então, isso é uma coisa que nós temos que deixar bem claro aqui nesse diálogo, nesse debate. A ira de Deus não é a tribulação. A ira de Deus é a segunda morte, a morte eterna. Aquela que desliga totalmente o homem de Deus por toda a eternidade. Só 10 segundos para terminar. O senhor acredita que a condenação, o tormento no inferno é eterno? Qual inferno o senhor falou? Hades ou Guiena? Não, o inferno, o juízo final. A condenação final do Apocalipse. Mas inferno não é juízo final. Então, o inferno será jogado no lago de fogo. O lago de fogo, vamos lá. O senhor acredita que a condenação é eterna? Sim. Eu também, como todo cristão, acredita. Pronto, aí está a ira de Deus. Nem todos, né, pastor? Nem todos os cristãos. Mas aí são liberais, né? Sim. Bom, eu vou... Mas aí está a ira de Deus. Só um minutinho. Tem muitos áudios aí, eu prometi que ia soltar. Vamos soltar pelo menos 2 ou 3 áudios para ouvir o que o pessoal está acompanhando aí. Enquanto isso, você pode clicar aí e seguir o canal. Vai. Pastor César e aos demais debatedores. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Aleph. Como que o pré-tribulacionismo interpreta Efésios 2 a partir do 11? Eu nunca vi um irmão pré-tribulacionista comentar sobre esse texto. Se eles acreditam da forma literal que está escrito ou tem alguma outra forma de interpretar. Vamos para o próximo. A paz do Senhor, meu nome é Carlos. Eu tenho uma dúvida. Como é que o pré e pós-tribulacionismo lidam com a questão do milênio? Os
nós vamos reinar com Jesus Cristo, mas depois Satanás vai ser solto para enganar as nações. Eu quero entender como é que isso se fecha, se vão ter só salvos, se não vão ter, porque eu creio no pós-tribulacionismo, mas realmente fica meio complicado entender essa parte. Mas mas acho que para o pré também. Então eu queria saber se vocês podem tirar essa dúvida e me dizer como que eles fecham. Sou do Rio de Janeiro, Madureira. Próximo. Pastor César, paz do Senhor Jesus, tudo bom? Aqui quem fala é pastor Paulo, aqui de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, na Bahia. Eu queria perguntar ao pastor que defende o pré, um texto, né, que possa embasar a ideia desse arrebatamento secreto, porque ele apresenta a volta de Jesus em duas fases, certo? Onde tem um texto, né, que a gente possa embasar essa ideia de que vai haver o primeiro arrebatamento, que seria esse arrebatamento secreto, e após a tribulação, esse segundo arrebatamento. E se vai ter em duas fases, vai ter salvação para as pessoas durante a tribulação? É aí, varão, vigia, tá o som aí. Vamos lá, eu volto aqui com o pastor Cicarelli de novo, porque como eu sou pós, tô brincando. Olha, pela primeira vez estão falando nos comentários algo bom a meu respeito. Deixem o pastor Cicarelli falar. Primeira vez. Não, mas você falou bastante agora, vai. Eu queria responder primeiro a pergunta dele. Claro. Depois eu vou chegar nos queridos ouvintes. E pelo jeito, a maioria é tudo pós aqui da audiência. Não, o primeiro... Bom, sei lá. Perfeito. A natureza da tribulação é ira divina. Olha o texto. Apocalipse. O senhor acabou de falar que não é a ira de Deus e nem do Cordeiro relacionado ao período da igreja na tribulação. Sim ou não, querido pastor Cicarelli? A ira que Deus nos livra. A ira que Deus nos livra... A pergunta é, a igreja sofrerá a ira? Pronto. Ponto. A igreja passará pela grande tribulação. Mas, pastor, eu não vejo o senhor a não ira está me de respondendo Deus. De forma assertiva. Eu estou te respondendo como um pós-tribulacionista. Não, mas o senhor vai ou não a igreja sofrer a ira de Deus? A igreja atravessa a grande tribulação, atravessar não a ira é de Deus. Tá. Como não? Então não como é atravessar não é sofrer? Pastor, eu estou atravessar é passar. Um momento crítico na minha vida. Eu estou sofrendo. Passando. Mas ela vai sofrendo. No final ela vai morrer. Ponto. Todos nós. Pela mão do anticristo. Todos nós, acredito. Perfeito, pastor. E qual o problema de morrermos na mão do anticristo se a nossa salvação já está garantida em Cristo, na cruz? Okay. Mas a grande questão é que a ira do Cordeiro é derramada. Olha o texto. Apocalipse capítulo 6, versículo 16 ao 17. E diziam aos montes e aos rochedos. Irmãos, é texto. Se quiser brigar, brigue com o texto. Cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Análise, a ira é do Cordeiro. Toda a Qual tribulação... Desculpa. Apocalipse, pastor César, capítulo 6, versículo 16 ao 17. A ira do Cordeiro, toda a tribulação é caracterizada como a ira divina. Não existe outra coisa senão a ira divina. Grande dia da sua ira, começa no sexto selo, não apenas no final. Pergunta retórica, quem poderá subsistir? É uma pergunta retórica aqui, correto, pastor César? Uhum. Perfeito? Claro. Quem é que pode subsistir? Resposta, ninguém não protegido. Olha que interessante. O mesmo texto de Apocalipse capítulo 15, ninguém versículo 11... não protegido seria. É que o texto não está falando, mas eu estou supondo na visão pós, né? Porque Você na está visão respondendo pós... a pergunta retórica, é isso? Isso. Na visão pós. E vi outro sinal no céu, grande e admirável, 7 anos, para tentar ajudar os pós hoje. Qual o versículo? Apocalipse 6, 16 ao 17. Tá, vamos lá. E agora eu estou lendo Apocalipse 15, versículo 1. E vi outro sinal no céu, grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas taças, as últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Temos a ira de Deus. E o texto, muito importante para ser tratado, se a igreja está destinada a não sofrer a ira de Deus. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Romanos, capítulo 5, versículo 9. Apocalipse 3, 10. Vamos trabalhar o verbo tereo com a preposição ek. E o argumento tipológico. De quem? De Noé e Ló. Esse argumento aqui é fantástico, porque quem faz esse argumento não é apenas nós
tribulacionistas, mas é o próprio Cristo em Mateus capítulo 24 e também Lucas capítulo 17, 21, tratando a respeito disso. Como o senhor bem disse, a maioria dos pós advogam que como que a igreja pode estar livre desse período de grande tribulação se a igreja foi chamada ao martírio? Mas essa parte Olha da que interessante. tipologia que o senhor falou, que sua posição lá de Noé é um pouco diferente da maioria dos pré. Você Sim. entende que os levados ali É juízo. vão para o juízo. É o contexto, né? Isso, é o contexto. Né? E os Qual que é a tipologia, então? A tipologia? De pré ali. A proteção de Deus para a família de Noé na arca. E Isso. de Ló, Mas a quando proteção de Sodoma Deus- pegou ok, mas fogo, a proteção de Ló Deus- saiu Ok. antes. Ok, mas a proteção de Deus na família de Noé vem depois que o pessoal morre, né? Então primeiro tem a tribulação que Não, eles na morrem. verdade... E aí depois o Noé sobra. Se o senhor me certo? permite, o dilúvio, na hora que caiu as primeiras gotas, morreram as pessoas, sim ou não? Não, mas a hora Não. que eles foram então levados... eles são o quê? Protegidos antes. Não, mas não é antes, é antes, durante e depois, né? Porque eles Isso, atravessaram o dilúvio. O senhor me Mas- entendeu. Isso, mas tipo assim, se os levados lá são levados pela água do dilúvio, o senhor entende que Jesus disse assim lá em Mateus, assim como no tempo de Noé, né, comia, bebia, casava, dava, até que veio o dilúvio e não perceberam quando Noé entrou na arca e tal, e aí até quando foram levados. Os levados ali são os perdidos, ok, levados pelo dilúvio. Você está dizendo que isso aí é uma figura de Jesus, da volta de Jesus. Se é uma figura da volta de Jesus, então primeiro não vem o dilúvio? Pastor, eu não falei a respeito da figura da volta de Jesus para Você falou os que... tipologia. Isso, é tipologia. Quem é levado para a morte, para juízo, porque Isso, recusaram a primeiro, mensagem. Primeiro, a tribulação primeiro. Respeitando o contexto, como o senhor bem disse, a questão de Noé, antes de cair a gota d'água, a primeira gota d'água, Noé já estava com a sua família e os animais devidamente na arca. Então, uma proteção antes mesmo do juízo que vem. Então, existe uma proteção aí. Pegando o contexto mesmo, Lucas, capítulo 17, versículo de 26 ao 30. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Assim também como aconteceu nos dias de Ló. O que aconteceu nos dias de Ló? De forma bem simples. Porque o pessoal fala que eu estou sendo muito Destruiu técnico. Sodoma e Gomorra. Tipológico seria a Pronto, palavra. eu não vou ser técnico, só vou explicar. Sodoma e Gomorra. Antes de pegar fogo, Ló com a sua família já saiu. Ponto. Assim será o mundo. O mundo vai pegar fogo e a igreja estará guardada para a glória E de Deus. simplesmente, Pastor, e simplesmente por causa de dois textos. depois eu falo. Dois textos, ou não, um texto, né, do Antigo Testamento, onde vocês criaram essa analogia de que porque Ló foi salvo da destruição de Sodoma, exatamente acontecerá com a igreja. É muito complicado. Não é só um texto, Peraí, não, peraí, pastor. só um minutinho. Não é só um eu sou texto. posso, mas é o seguinte, eu não posso menosprezar um texto. Por exemplo, por causa de um ou dois textos. Não, tem o texto. Porque senão, pastor, se o Há senhor me permite... texto, veja bem, há Quantas um texto. palavras, quantos Há termos texto, para arrebatamento mas na dentro Bíblia? do Antigo Testamento, há Quantos muitos termos? outros textos que mostram o povo de Deus atravessando A tribulações. igreja arrebatada, onde que fala? Atravessando dias de dificuldade. Tessalonicenses. Exemplo, Ah, eu vou passar um arrebatados. exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Você pega, por exemplo, as 10 pragas do Egito. O povo de Deus estava ali. O povo de Deus atravessou, o povo de Deus passou. Você pega, por exemplo, o dilúvio. O povo de Deus, a família de Noé, atravessou o dilúvio. Por 1 ano e 10 dias aproximadamente foi todo o processo de início ao fim. Então, a igreja foi guardada na tribulação? Foi, automaticamente que foi. Então, Noé foi guardado nos dias do dilúvio? Foi, mas ele atravessou. Então, mas terminei deixa eu minha com fala. todo carinho, pastor Claro, claro. Emerson, também, por exemplo, assim, ele apresentou o texto. Não, mas aí é um texto. Não, peraí. Na minha opinião, um texto precisa ser... tem um texto, esperado. não tem um texto. E eu não tenho O a texto síndrome vale. dos 3 textos para fazer doutrina. É Bíblia. Então, O que faz doutrina é o contexto do texto. Então, vamos lá. O senhor tem alguma resposta sobre esse texto? Sobre o texto de Ló, a qual de foi Ló. mencionado? Não, eu E acabei também de Apocalipse mencionar. capítulo 6, versículo 16 ao 17. Eu que o senhor acabei permitiu, de mencionar. perguntou e eu fiz a acabei de resposta. mencionar que desde os tempos mais primórdios, o povo de Deus, ele atravessa tribulações. Sim.
Ele atravessa momentos de Mas adversidade. todo mundo concorda com isso. Foi assim nas pragas do Egito, foi assim no dilúvio, onde Deus preservou uma família. João 16:33. Eles atravessaram o caos, entende? Sim. Só que existe uma grande diferença. A diferença é que nesses contextos apresentados, eles atravessaram, passaram e foram guardados e preservados. No conceito do pré-tribulacionismo, a ideia, pastor César, é praticamente que todo mundo desaparece. Que todo mundo é tirado. Como se... Todo mundo igreja, né? Como se todo mundo igreja, mas como se existissem dois povos. E para Deus não existe dois povos. Pastor Emerson, hoje Israel é o povo de Deus salvo em Cristo, sim ou não? Se Israel hoje é o povo de Deus, salvo em Cristo, se eles não reconhecem Jesus como seu Salvador, automaticamente que não. Então pronto, respondida a pergunta. Perfeito, mas Jesus não voltou ainda. Querido pastor Emerson, texto pastor Aleph. Querido pastor César. Querido pastor César. Vocês ficam rasgando cedo um pro outro, né? Não, conversa normal. Nenhuma. Fala normal. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Me perdoe. O texto, Romanos, a chamada epístola, o Evangelho das Epístolas Paulinas, capítulo 9, o passado de Israel. Capítulo 10, o presente, capítulo 11, o futuro. Israel só será salvo mediante a graça de Cristo se clamar. Se converter. Se converter. É a igreja. Capítulo 11, versículo 25. Só que 26. Esse pessoal que se converte nunca vai virar a igreja, né? Então, na visão relacionada ao dispensacionalismo clássico, nós fazemos uma diferenciação. Mas o revisado aplica o quê? A relação do povo em Cristo. Mas nós temos algo interessante aqui, pastor César. O cumprimento relacionado da promessa das 4, vou falar 3, mas tem a 4ª que é a nova aliança. A aliança abraâmica, a aliança mosaica e a aliança davídica. A aliança abraâmica da terra, a aliança mosaica da lei e a aliança davídica do trono. A aliança abraâmica da terra, ela é incondicional. Significa dizer que, de fato, a igreja, ou melhor, Israel, será restaurado a sua porção de terra conforme a promessa de Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 12. Agora a promessa, ou a aliança da lei, está promulgada em Sefer Shemot, livro de Êxodo, capítulo 20, fala a respeito simplesmente da lei, como aio, conforme Paulo ratifica, que não dá poder para a salvação, apenas mostra o pecado. Mas a promessa davídica do trono, em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 11 ao 16, fala a respeito de que Cristo reinará com o seu trono davídico, no sentido de que da promessa de Gênesis, capítulo 49, versículo 10, que se aplica a Cristo no reinado do período milenar. Dito isso, a nossa compreensão bíblica é de que todos aqueles que confessarem a Jesus como Senhor e Salvador, sem sombras de dúvidas, se tornam participantes da obra de Cristo, juntamente que glorifica o Senhor. Então, é a igreja. Então, nós não temos dificuldade disso. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que é que se ele se torna igreja, então tem igreja na grande tribulação, né? Então, aí que está. O texto ratifica que os mártires ali é pontual. Eles simplesmente se convertem e morrem. Mas foi igreja em vida. Mas, pastor, é simples. O texto fala a respeito da participação daquele que confessa Jesus porque há salvação. Agora, qual que é o grande problema? A igreja atual, como nós estamos aqui, cheios do Espírito Santo, possuidores de dons espirituais, aqui não temos cessacionistas, todos continuistas. Sim. Nós acreditamos na manifestação do Espírito. Porém, na grande tribulação, a igreja em si não estará na sua plenitude do Espírito, conforme nós compreendemos segundo o contexto bíblico. Não haverá essa manifestação sobrenatural. A grande questão, respeitosamente, é a seguinte: o dia que o pré-tribulacionismo aceitar Apocalipse 13 e aceitar que os santos, os que estão passando pela perseguição ali, é a igreja, a doutrina, a ideia, os debates acabam. Então, respeitosamente, eles nunca vão poder confirmar que aqueles que estão passando pela tribulação têm o conceito de igreja. Outra coisa que é muito importante, que eu queria voltar a falar com o pastor Aleph, é a respeito da ira. Eu queria falar a respeito da ira, esse conceito, porque Mateus 24 eu acho que nós já fechamos. Então, a respeito da ira. Vocês acreditam que a ira é a grande tribulação, são 7 anos.
Mas se há salvação para aqueles que atravessam a grande tribulação e no céu ganham a sua coroa de glória, isso não pode ser intitulado como a ira de Deus. A ira de Deus, ela vem depois. A ira de Deus é o conceito de segunda morte. Ali nós podemos enxergar Paulo dizendo que Deus nos livra da ira. Deus nos livra da condenação. Agora, o conceito da igreja não atravessar a grande tribulação não nos dá o direito de chamar exatamente esse processo de 7 anos, como acredita-se, né? Que é exatamente o conceito da ira de Deus. Pastor. O problema do pós-tribulacionismo é que não sabe ler a Bíblia. Muito obrigado. Não, de forma alguma, que isso. Falaram isso uma vez, né? Falaram eu não isso uma vez. falaria tamanha besteira, uma asneira dessa. É importante ressaltar que o pós-tribulacionismo ele peca em um ponto crucial, que é a doutrina da iminência. Você acredita na iminência? Depende. Depende? Sim. Perfeito. Vamos lá. O que seria iminência? A iminência é a doutrina que compreende no texto bíblico, e também eu posso pegar alguns pais da igreja, que falam a respeito simplesmente de que não necessitamos de nenhum tipo de sinal para o arrebatamento da igreja. O senhor levantou a questão da ira condicionada à fala de Paulo, à primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. O senhor define iminência como... Não necessitamos de nenhum sinal. Exato. Não existe, então, por Mateus exemplo... 24... Mateus 24 está falando a respeito da vinda em glória, eu já falei. Agora, para arrebatamento da igreja, a qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. Porque para ter o arrebatamento no pós-tribulacionismo é necessário ter grande tribulação, manifestação do anticristo e o aparecimento de Cristo no céu. Olha que interessante. Para nós, conforme o texto de 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com a alarido da voz de arcanjo ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão. A palavra arrebatamento em grego harpados, ou tirar com força ou com raiz, é a mesma expressão da Vulgata Latina por Jerônimo, contemporâneo do Dr. Gratia, doutor Agostinho, doutor da graça, que foi intitulado pela Igreja Católica, relacionada ao quê? A iminência. Olha o que nos diz o texto, conforme a patrística, o Didaquê, entre o ano 50 a 120. Vigiai sobre a vossa vida. Não deixeis que as vossas lâmpadas se apaguem, nem vossos lombos desapertados. Mas estai preparados, pois não sabeis a hora em que o Senhor virá. No pós-tribulacionismo isso não existe. Por quê? Porque é 7 anos. O período de grande tribulação, chegou perto da batalha do Armagedon, é só confessar Jesus e está tudo certo. Olha que perigo nós temos aqui. Porque nós temos aqui uma questão da iminência relacionada também no século IV. Porque todos os santos eleitos de Deus são reunidos antes da tribulação que está para vir. E são levados ao Senhor, para que não vejam em momento alguma confusão que oprime o mundo por causa de nossos pecados. Pastor, olha, análise crítica... o senhor citou o Didaquê. Legal. Não, assim, é só para documento histórico. Ok. Só que o Didaquê diz que Jesus volta depois da grande tribulação. Sim, eu quero falar sobre o Didaquê também. Ele fala eu estou falando da iminência. Não, porque os pós hoje, não, com muito respeito, os pós hoje, não que é o caso dos senhores, por favor. Eu acredito que não. Mas os pós, dois, todo mundo... Entendi. Os pós... Só para não ser delicado. Tirando vocês hoje, dois... É que hoje os pós-tribulacionistas, não todos, graças a Deus por isso, não têm contexto histórico dos pós-tribulacionistas no período da Era da Igreja. Então, a Era da Igreja, os pais compreendiam a iminência. E os pós hoje não compreendem a iminência. O Didaquê, ele diz o seguinte, ó: crescendo a injustiça, os homens se odiarão, se perseguirão e trairão mutuamente. Então aparecerá o sedutor do mundo, como se fosse filho de Deus, fará sinais e prodígios. A terra será entregue nas suas mãos. Que é o anticristo. Cometerá crimes como jamais foram cometidos. Então toda criatura humana passará pela prova de fogo. Muitos ficarão escandalizados. Contudo, aqueles que permanecerem firmes na fé serão salvos por aquele que os outros amaldiçoam. Então aparecerão os sinais da verdade. Primeiro o sinal da abertura do céu, depois o sinal do toque da trombeta, em terceiro lugar a ressurreição dos mortos. Ressurreição sim, mas não para todos, conforme foi dito, o Senhor virá. Então o próprio livro do Didaquê... Mas assim, a minha pergunta é uma pergunta. O senhor está honesta. Correto, é isso mesmo. A minha pergunta Didaquê não é pré, é pós. Mas a iminência está ali. Tá. Aonde... porque sempre que eu vou conversar com alguém, eles falam, mas a iminência como se essa palavra, essa ideia... Qual é o texto mais forte
dessa ideia que Jesus vem sem ninguém perceber? Perfeito. O texto de 1 Coríntios capítulo 15, 52. No momento, não abrir e fechar de olhos. Então, vamos ao texto. Ali os senhores entendem, antes de eu responder, ali os senhores entendem que é o arrebatamento da igreja, sim ou não? Ali é a transformação do corpo, né? O tratado da ressurreição. O texto diz assim, perfeito, mas é ou não é arrebatamento? Concomitantemente. Então, é assim, ó. Mas vamos então lá. Pronto. Então, mas vamos lá. O texto mas diz não assim, secreto. Calma aí. O texto diz assim, ó. Aqui vos digo um mistério. Nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados num momento. Isso. Num abrir e fechar de olhos. O que vai acontecer num momento? A transformação do corpo. Certo? Isso, exatamente. Como eu falei alguns debates anteriores, concomitantemente, a transformação daqueles... primeiro, ressurreição. Verdade, concordo, claro. Perfeito. Claro. Aqui, legal. Concordando com o pré. O arrebatamento e a ressurreição... São juntos. São praticamente unidos. Exato. Eu concordo. Só que esse momento aqui, o átomo... Isso. Ele não fala do arrebatamento, pastor. Ele fala assim, ó... Todos seremos transformados no átomo, no momento. A transformação acontece num... Mas, pastor, os que ressuscitarem Cristo são do arrebatamento, sim ou não? Não. Os ressuscitados são os mortos. Então, são do arrebatamento? Os arrebatados são os vivos. Que encontraremos com o Senhor nos ares. Mas espera aí, vamos lá. O texto fala, no momento do abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. O texto paralelo, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu... O mesmo Senhor o quê? Descerá do céu com a alarido da voz... O mesmo Senhor o quê? Descerá do céu com a alarido... Descerá. A doutrina pré não crê que Jesus descerá. Como assim? O senhor acabou de dizer que na primeira vinda... não acredita. Que na primeira vinda ele não descerá aqui. Ele ficará no céu. Só que o texto bíblico diz... Quantos céus temos? Eu acho que não importa a quantidade de céus. Alguns dizem 3, outros 7. Ele descerá. Que céu é isso? O céu da glória inacessível. Jesus está onde? Então, Jesus está onde? Agora, por exemplo, aqui com a gente. Não, pastor. Você quer dizer que ele está no terceiro céu, é isso? Exatamente. Atos 7,51. Então, e vi o Filho do Homem, Jesus, a saber, a destra do poder. Eu não vou me tornar debatedor. Sim, perfeito. Mas eu quero... Mas eu quero... Não, mas eu queria responder a pergunta do senhor. Eu queria responder, segue. pastor Emerson, só resumidamente, claro, se o senhor me permite, que o pastor César levantou uma questão importante. O texto de 1 Tessalonicenses 4... A minha pergunta foi da iminência. Isso. Por que, na cabeça dos irmãos que são pré-tribulacionistas, iminente tem que significar uma coisa que não está nos dicionários? Porque abre qualquer dicionário e coloca lá, iminente. Iminente é algo que é inexorável, que vai acontecer e que está próximo de chegar. Vai acontecer. Jesus dá a ideia da mulher que vai ganhar o nenê. Então, por exemplo, a mulher não ganha o neném sem saber que ela está grávida. Olha que detalhe importante. O senhor está citando um texto que a gente não advoga como arrebatamento. Por isso que tem essa diferenciação. Agora, a questão da das dores de parto? As dores de parto, exato. Nós temos a iminência como uma espécie de não aviso prévio. Jesus vai vir e ponto. Em qualquer momento, a manifestação da igreja arrebatada dar-se-á. Qual texto diz que é uma surpresa para a igreja? Qual o versículo? Então, pastor, o mesmo texto que eu acabei de ler, no momento no abrir e fechar de olhos. Esse abrir e fechar de olhos é um período não contado. Esse abrir e fechar de olhos, eu vou repetir, eu acho que é a terceira vez que eu estou falando. Não funciona como uma figura de linguagem igual do relâmpago que sai do Oriente para o Ocidente? Pastor, não pode ser, sabe por quê? Porque a primeira regra, o senhor sabe melhor do que eu, os senhores, a primeira regra de hermenêutica é a interpretação literal, textual, quanto possível. Ali no momento do abrir e fechar de olhos, está tratando a respeito de um tempo não contado. Então vai ser tão rápido, e aqui eu já quero responder também o áudio. Que é a ideia do átomo. Então, isso, átomo, mas é um período não contado. E só para concluir, a questão do arrebatamento secreto é no sentido de que o mundo não verá a igreja ser arrebatada nesse átomo de tempo. Será tão rápido que nós saberemos pela glória de Deus, porém o mundo não saberá porque foi muito rápido. O texto é esse de Coríntios 15 que fala da transformação no momento do abrir e fechar de olhos, que é concomitantemente de 1 Tessalonicenses 4,16. Eu não sei se eu me fiz entender. O senhor falou referente ao Didaquê. Eu nem gosto muito de trabalhar o conceito dos pais da igreja, porque para algumas pessoas, infelizmente, não é algo tão válido. O senhor falou sobre o Didaquê, né? Eu falei da iminência. Então, o Didaquê
porque ele tem um capítulo totalmente voltado a esse conceito escatológico, que é o 16, né? Bem rápido e sucinto. Alerta e vigilância, 16, do 1 ao 2. Vigiai pela vossa vida, pois não sabeis a hora em que o Senhor virá. Aumento de apostasia, 16, do 3 ao 4. Muitos se desviarão e surgirão falsos profetas e corruptores. 16 ao 4 em diante. Então o mundo, grande perseguição. Então o mundo verá aquele que engana o mundo como se fosse filho de Deus. E ele fará sinais e prodígios, e a terra será entregue em suas mãos. Última prova, 16, versículos 5 ao 7. Fala claramente de tribulação e de uma prova final. 16 ao 8. A vinda de Cristo após a tribulação. Após a tribulação. Então aparecerão os sinais da verdade. Primeiro o sinal estendido no céu. Depois o som da trombeta. E em terceiro lugar, a ressurreição dos mortos, que foi isso que desde o capítulo 24 eu tentei apresentar de maneira sistemática para que o senhor entendesse. Esse conceito da eminência me deixa um pouco preocupado, porque pelo que eu entendi a respeito da eminência, e vejo muitos pós-tribulacionistas baterem nessa tecla aqui no Mostra o Texto, é que não há necessário um sinal característico para que a volta de Jesus aconteça. Pode ser a qualquer momento. Que pode ser a qualquer momento, pastor César, eu concordo, mas ir contra o que Jesus disse que seria... Não, de maneira nenhuma. Porque o pós não acredita na eminência. De maneira nenhuma. Veja bem. Falando, pastor César. Deixa eu terminar o raciocínio. A ideia de eminência que vocês têm é diferente. Vamos lá. Esse conceito de eminência, de que não é necessário um sinal, ele fere totalmente o que está em Mateus, capítulo de número 24, onde Jesus diz: a tribulação daqueles dias, os sinais que aconteceriam nos céus, e então aparecerá no céu o Filho do Homem. É muito complicado a gente entrar por esse caminho, porque tenta e não consegue tirar a autoridade da palavra que o próprio Jesus falou. Mas, voltando agora para a segunda parte do nosso debate, é o conceito da ira. Então, pastor Aleph, se para o Senhor a ira do Cordeiro, a ira de Deus, é exatamente o que acontece nos 7 anos, o que seria a segunda morte? O que seria a condenação final? E o que seria morte eterna para o homem, exatamente, o que seria para o homem algo pior do que a segunda morte? E o que seria consolação para aquele que vai ser degolado pela mão do anticristo? A salvação. A consolação e a salvação? A salvação. E o Tito 2,13, bem-aventurada esperança. Bendita e bem-aventurada esperança. Vamos trabalhar a questão Perfeito, mas o senhor não acha melhor a gente... Tito 2,13. Então, mas você... aplica ele para os salvos? Exatamente. Você não acha melhor a gente debater isso dentro do Apocalipse? Porque eu não vejo da parte de Jesus, e quero que todos... o Senhor chamar, nós vamos. E quero que todos me entendam bem, não me entendam mal, quando Jesus olha para a igreja de Esmirna e diz assim: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Qual que é o maior prêmio para o cristão, para o homem que aceita Jesus? Não é a salvação? Pastor, é simples. Ali a salvação ou não é, pastor? Pastor, vamos lá, pode responder à vontade. É simples. A salvação é o prêmio soberano do sacrifício de Cristo pelos seus. Simples. Agora, o senhor falou a respeito do consolo. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, e também segunda Tessalonicenses, idade ou igreja essa fundada na primavera do ano 50 depois de Cristo. O evangelho chega a primeira vez à Europa no ano 49 depois de Cristo, através da pregação e da segunda viagem missionária de Paulo. Na sua expectativa enquanto pós-tribulacionista, eu falo ele, pastor, mas o senhor também pode responder, porque eu estou me dirigindo porque ele que é o debatedor, né? Mas o senhor, obviamente, é o dono do programa, pode... Naturalmente, o senhor compreende que qual era a questão priori da igreja que está em Tessalônica em relação ao dia do Senhor. Qual era? Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta a Tessalônica, é exatamente para explicar à igreja de Tessalônica que eles estavam vivendo o dia do Senhor, do conceito do dia do Senhor. Por isso que ele diz: não quero que sejais ignorantes. E na sua opinião, a igreja que está em Tessalônica, ela acreditava que já estava vivendo o dia do Senhor ou não? Olha, pastor Aleph, eu acredito que
desde a ressurreição de Jesus, a igreja, ela acredita que já se encontra nos tempos do fim. Pastor, dia do Senhor e Tessalônica. É natural. Eles estavam vivendo na visão deles, sim ou não? Acredito que sim. Então o senhor acredita que eles estavam vivendo? E acreditando que Jesus voltaria naquela geração, da mesma forma que todo cristão se prepara para a sua volta na sua geração de vida. Isso é algo totalmente natural. Olha que interessante, o senhor acabou de falar que a igreja estava vivendo o dia do Senhor, mas não é isso que Paulo diz. Paulo ratifica contra os mestres que estavam pregando que eles estavam vivendo esse período de grande tribulação. Dia do Senhor, o senhor sabe melhor que eu, Remeratu Kyrio, dia do Senhor é a revelação da ira de Deus sobre o mundo dos ímpios. E o apóstolo Paulo, ele trabalha o consolo de Deus na primeira epístola e na segunda epístola, intituladas, para que os telespectadores compreendam, intituladas epístolas escatológicas, porque Paulo ratifica em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, relacionado ao livramento da ira futura. Olha que interessante, o consolo aqui não era para eles passarem, o consolo de Paulo é para que eles ficassem tranquilos, porque isso não estava acontecendo, porque o Senhor se manifestará, o qual nos livra da ira futura. Aqui, com muito respeito aos nobres pós-tribulacionistas, é um checkmate nesse sentido, pelo fato de que Paulo está tratando do consolo imediato, de que a vinda do Senhor, ela se dará para nos livrar desse dia que acontecerá. Tanto é que Paulo declara, para não ser ignorantes. Mas a expressão ignorantes... Salvo não participa da ira de Deus, né? Exato. Mas eu fiz algumas perguntas aqui. Perfeito. Mas aí Paulo ratifica a respeito desse consolo da bem-aventurada esperança desse arrebatamento, conforme o texto de primeira epístola do apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses 4,18. Consolai uns aos outros com essas palavras. Por quê? A pergunta era simples. O que será que aconteceu com aqueles que morreram em Cristo? E o que será que vai acontecer com nós que estamos vivos? Aí Paulo já trata a respeito dessa questão. Bom, vamos caminhando para o fim, porque eu já... Meu Deus, quase 2 horas. E isso é bom porque na rádio era só uma, né? Bem sucinto, agora bem vou passar rápido. um pouquinho mais. Claro. Posso responder? E depois eu respondo do consolo. Vamos lá. Pela palavra do Senhor, ainda lhe declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Então nós temos o apóstolo Paulo aqui explicando a respeito do conceito da ressurreição. Vamos lá. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Descerá dos céus. Então nós temos aqui um arrebatamento secreto. Vamos lá. Continuando. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós... Ele está falando do seu tempo, da sua época e para o seu momento. Então, a igreja acreditava, sim, que estava passando pela grande tribulação, até pelo que vai acontecer no decorrer da história. E também acreditava que Jesus o buscaria naquele tempo. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Então, explicando e deixando claro, havia sim uma crença, uma fé, como em todos os séculos, de que eles e nós, eles seriam a geração do encontro nos ares. Como também nós temos essa fé. Todavia, o dia e a hora ninguém sabe. Obrigado, acabou de compreendermos, acabou de ressaltar que Jesus será visto. A visão pré. Não, né? Que Jesus será visto. O senhor acabou de falar a respeito não há da iminência. Arrebatamento secreto. Vamos lá. Eu falei a quarta vez. Arrebatamento secreto é um termo usado
para entendermos que o mundo não verá essa transformação concomitantemente dos mortos em Cristo, ressuscitando em corpo de glória, e os vivos sendo transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Mas você crê que é secreto ou não? Eu acredito que é secreto, sim, para o mundo. O mundo não verá porque será muito rápido. Você sabe que na anatomia do corpo humano, qual é a ação do corpo que é mais rápida no corpo humano? Piscar o olho, não sei. Perfeito. Então Paulo faz uma analogia perfeita no seu contexto da ressurreição de 1 Coríntios. Respondendo à questão... Então, mas vamos lá, só o texto de Coríntios 15, pastor, ele fala da transformação do corpo, né? Lá no texto... E anteriormente o senhor mesmo falou que é a mesma coisa de arrebatamento, não, que eu digo é paralelo. Vamos lá, a ressurreição dos mortos e o arrebatamento acontecem juntos, certo? Para acontecer o arrebatamento, Jesus desce do céu. Aí Jesus desce do céu em 1 segundo? A Bíblia não diz. Não diz. O que a Bíblia diz é que a transformação do corpo do morto, salvo, acontece num átomo de tempo. Isso é verdade. Mas o que isso tem a ver com o arrebatamento? Porque só tem que ficar claro assim, ó. Eu sou pré, então eu acredito que o arrebatamento é num átomo, porque eu entendo que aquele texto que está dizendo que a transformação do corpo é num átomo também pode servir para o arrebatamento. Aí tudo bem. Mas não há um texto que diga que o arrebatamento acontece num átomo de tempo. Né? O que acontece é a transformação do corpo. Mais uma vez, com a devida vênia ao Senhor, a crítica textual, especificando ali, fala a respeito disso. Por quê? No momento do abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, Paulo fala a respeito da transformação daqueles que estão vivos, e aqueles que morrem em Cristo receberão também um corpo de glória. E os senhores anteriormente concordaram comigo que ali é o arrebatamento. Então nós compreendemos. E segundo argumento que o senhor acabou... O texto do arrebatamento, a gente entende teologicamente que o arrebatamento é junto por conta de Tessalonicenses 5. Mas o senhor entende o meu... E que encontraremos com o Senhor nos ares. Mas os senhores entendem o paralelismo textual nesse sentido? Tipo assim, 1 Coríntios capítulo 15... Entendo e ele faz sentido. Só que eu não acho... Se eu falar honesto, vai ficar muito forte. Eu não acho justo dizer que esse texto diz que o arrebatamento vai ser num átomo, porque não diz. Você compreende que, como é uma coisa que acontece junto, você está assumindo que a transformação do corpo que acontece num átomo, obrigatoriamente também está dizendo que o arrebatamento acontece num átomo. Mas isso é uma interpretação, não é um texto. É a interpretação que o texto permite. Isso, exatamente. Por exemplo, a analogia do texto, mais uma vez, o paralelismo textual e o contexto ali aplicado na sua exegese. Qual é? Átomo de tempo. Só para concluirmos, que eu acho que está caminhando para o final, mais uma vez, nós trabalhamos a questão da ira de Deus na tribulação, recai sobre todos. Porém, mais uma vez, advogaram que a igreja sofre essa ira. Queridos, a noiva do Cordeiro não sofrerá a ira do Cordeiro, porque passamos da morte para a vida. Concordo. Característica: Cristo vem, arrebatamento até os ares, segunda vinda até a terra, Zacarias capítulo 14, versículo 4. Qual é a característica? Santos, arrebatamento, sobem para encontrá-lo. Também tem a questão paralambano, né? Depois nós podemos trabalhar essa questão. Descem com ele em Judas capítulo 1, versículo 14, na segunda vinda. Visibilidade, invisível, só os crentes no arrebatamento. Vê a glória do Cristo vivo, conforme o texto que eu já citei. Na segunda vinda, visível a todos os olhos, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Qual é o propósito? Buscar a noiva, arrebatamento. Na segunda vinda, julgar o mundo. A característica súbita, no piscar de olhos, o arrebatamento, e a segunda vinda precedida de sinais. Quais são os sinais? O anticristo, grande tribulação, juízo, 21 juízos derramados sobre o mundo. Por isso, nós advogamos que a visão pré-tribulacionista é a visão mais coerente dentro do paralelismo textual, exegético e histórico. Obrigado, pastor Aleph. Aliás, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, como é que é?
Pastor, @pastor Aleph Lopes com F mudo. Nós estamos ali no Instagram e também no YouTube, Pastor Aleph Lopes. Ali tem materiais para a sua edificação. Também, se o senhor me permite, tem alguns livros aqui. Claro, à vontade. E naturalmente temos aqui Escatologia. Pastor Emerson já recebeu muito um presente bom, para o senhor, muito pastor bom, também sinal. César, obrigado. Escatologia, compreendendo os mistérios do fim, Tribunal de Cristo, Bodas do Cordeiro, Batalha do Armagedon, Reino Milenar. E aqui nós temos a visão pré-milenista dispensacionalista, porém nós também aplicamos e colocamos aqui as demais visão pré-milenismo histórico, milenismo e pós-milenismo. E aqui também o guia prático de interpretação bíblica, história, processo e propósito, o que é pregação, o que é interpretação bíblica, hermenêutica, exegese, escola de Alexandria, Antioquia, texto conjuntivo, narrativo, descritivo, normativo, e também homilética, pregando com excelência, tratando a respeito do que é a pregação, história da pregação, propósito da pregação, como fazer o sermão textual, temático, expositivo do zero avançado para o seu crescimento. É só nos chamar no @pastor Aleph Lopes. Temos também especialização em escatologia bíblica. Meu muito obrigado, pastor César, pela Deus abençoe, cordialidade. pastor Aleph, pastor sempre Emerson, muito educado. Obrigado. E pastor Emerson, meu amigo, Deus abençoe. Pastor Tamo junto. Emerson, também muito obrigado. Suas considerações últimas. Vamos lá. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Queridos, nas minhas considerações finais, quando João cita isso em Apocalipse 1:7, é porque, com certeza, ele estava no sermão de Mateus capítulo 24 e ouviu da boca do próprio Jesus que todos o veriam em glória. Eu aconselho você a pegar a sua Bíblia e lê-la, fazer as suas análises a respeito do pré-tribulacionismo e do pós-tribulacionismo. Você há de perceber que o pré-tribulacionismo precisará de todo um sistema para poder se construir, enquanto o pós-tribulacionismo ele será totalmente natural na sua leitura. Independente de pré ou pós, e ainda tem os mesos, né, Aleph? Tem um meso ainda. Pastor, exatamente. O importante é que você o espere, assim como nós dessa mesa também o aguardamos, porque está escrito que ele voltará. Desde já eu quero agradecer ao pastor César Cavalcante por essa oportunidade, por essa honra de me colocar na mesa para debater pós-tribulacionismo com alguém que pré-tribulacionismo com alguém que está tão em ascensão que nem o pastor Aleph Lopes, né? Quero louvar a Deus pelo Aleph Lopes também, pelo pastor. Sim, houve todo um cuidado nosso para esse debate, né, Aleph? Acho que a gente nem queria se enfrentar. Essa é que é a verdade, porque somos amigos. Mas eu disse para ele que um dia isso iria acontecer naturalmente. E eu fico feliz que isso fortalece muito mais a nossa amizade. Com certeza. E agradeço ao pastor César mais uma vez e peço a ele que venham mais pré-tribulacionistas, por gentileza. Maravilha. Deus abençoe. Me perdoe se eu fui indelicado com alguém. De maneira não foi nenhuma. minha ideia. Jamais. Estamos ficando por aqui.